Meigo amigo Jesus, a alegria da noite deixa-nos enebriados de um sentimento que pulula em todo o ambiente. Somos tocados e bafejados por uma onda de ternura da espiritualidade amiga, de espíritos que se avizinham de todos nós, para juntos usufruirmos do conhecimento libertador de uma doutrina como a doutrina espírita. Permita-nos, Senhor, genuflexos na gratidão imensa que devemos ao codificador Allan Kardec pela noite de bênçãos que vivemos agora. Oxalá permita-nos que durante toda a explanação do amigo que nos visita em nossa casa, possa ele encontrar a vibração planificada dos nossos sentimentos, irmanados com ternura, para que o aprendizado em nós torne-se um momento sublime de execução para a vida diária e a vida de relação. Permita-nos assim, Senhor, cobertos pela bênção da noite, pelo conhecimento libertador, pela fraternidade que nos une, pela alegria que dimana do mais alto, na presença veneranda dos Espíritos iluminados deste recanto, desta casa de bênçãos, sobre o amparo de Chico Xavier, alma irmã de todos nós, que fulgura nos mourões da doutrina espírita, o baluarte, que deixa-nos uma saudade imensa, mas toda oportunidade de glorificar em seu nome a presença de Chico Xavier, é-nos motivo de dizer: Senhor, não nos deixas. Já é tarde, noite, o sol já se pôs. Fica mais um tanto conosco, Jesus. Hoje e sempre, seja conosco. Depois da prece do Divaldinho eu tenho que usar. Com essa voz maravilhosa. Tem. Então, tem lugar aqui, ó. Eu tô falando pro pessoal lá atrás. Quem está aí fora ainda tem lugar aqui dentro. Alguns lugares disponíveis. A gente se aperta, viu, gente? O Chico dizia assim: Geraldinho, eu não sei o que acontece comigo, mas onde eu apareço eu causo confusão. Então eu estou feliz com essa confusão, é sinal que o Chico veio nos ajudar, né? Gente, é uma grande alegria estar aqui com vocês neste centro tão amado, fundado por inspiração do Chico, pelo nosso Adelino, na cidade de Mirassol. É um sol que nos ilumina também, não é? Um sol de ternura, de amor. E nós estamos no ano que vai marcar neste mês, no final do mês, 20 anos da partida do amado amigo, irmão, companheiro de ideal, representante de Jesus na face da terra em pleno século XX até o início do século XXI. Fenômeno humano, caridoso, fraterno, solidário, sem pompa, sem circunstância. Em nenhum momento de sua existência subiu no salto da fama ou das pretensas primeiras posições. Aquele que se dizia um cisco, embora a gente soubesse que de cisco ele não tinha nada, porque ele sim era um sol, em nome de Jesus, a nos iluminar o pensamento, a nos aquecer os corações. Nós, vacilantes, trôpegos na fé, que não tínhamos coragem de assumir as nossas próprias mazelas e seguir o Cristo carregando a nossa cruz, ele praticamente nos ensinava a nos levantar da poeira do mundo
e a trabalhar. E a partida dele causou uma comoção geral, causou um vazio existencial sem precedentes em todos nós, espíritas cristãos e até mesmo de outras religiões, porque o Chico tinha esse dom de conviver com todos, sem exigir taxa de reconhecimento, sem exigir que a pessoa lesse algum livro dele, que conhecesse a obra de Kardec. Lá em Pedro Leopoldo, por exemplo, ele convivia com os católicos, falando da fé dos católicos. Não é? Ele recebeu hebreus, judeus, respeitando a fé deles e convencendo-os pela mediunidade com Jesus que a vida continua. Transformou vidas, inspirou pessoas como Adelino a erigir esse centro, e o Brasil se multiplicou na tarefa espírita cristã, em casas abençoadas pelo Brasil inteiro, como também lá em Votuporanga, o Grupo Espírita Maria de Nazaré. E são tantas e tantas, milhares de casas que se abriram, instituições de caridade, creches, orfanatos, hospitais psiquiátricos, como o Hospital Espírita André Luiz de Belo Horizonte e tantos outros. Esse homem que se dizia uma parede pobre, onde se pudesse, que não tinha valor nenhum, mas onde se afixavam os cartazes do Evangelho. Esse homem, símbolo do espiritismo cristão, a cara viva da doutrina dos espíritos, demonstrando em pleno século XXI, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, 51 anos atrás, em 2 ocasiões, no primeiro semestre e na véspera de Natal, que o espiritismo era Jesus de novo para o coração do povo, que veio nos consolar as nossas dores, aflições, nós, os sobrecarregados e os aflitos, cansados do materialismo, cansados das ilusões, tristes com as nossas perdas. Mas ele veio nos consolar, mas não somente na consolação, principalmente instruindo-nos através do esclarecimento. Até hoje, 537 livros se publicou ou se publicaram da sua lavra mediúnica, da sua psicografia, da sua psicofonia, 3 livros. Os livros de entrevistas que ele dizia está respondendo, inspirado por Emmanuel, que são dezenas de livros. Os livros poéticos, que na maioria das vezes, segundo ele próprio nos contou, não foram psicografados, mas sim, ele via os poetas portugueses e brasileiros, escutava-os declamando, como por exemplo Augusto dos Anjos, Antero do Quental, Olavo Bilac, e ele às vezes ali num pedaço de papel de pão, com lápis, ia copiando o que ele estava ouvindo, que é também a maioria dos livros começados aí com Parnaso de Além-Túmulo. Livros dos espíritos comuns que vinham consolar seus parentes, seus amigos, seus familiares, em 75 anos de atividade ininterrupta de esclarecimento, de consolação. Aquelas noites de Uberaba, porque eu já o conheci em Uberaba, embora toda a minha família convivesse com ele em Pedro Leopoldo, a partir de 1981. O conheci primeiro em São Paulo, no Centro Espírita União dos Galves, e a partir de 15 dias daí, por volta do final de outubro de 1981, passei a fazer a nossa pequena romaria. Inicialmente ia com familiares, com amigos, para ver o Chico e participar das tarefas de Uberaba. Cada sexta-feira,
cada sábado, que não tinha hora para terminar, vai ser igual hoje aqui, né, Adelina? A gente só tem hora para iniciar, não é assim? E depois, lá era assim, a gente chegava, às vezes com o Chico, ele psicografava de 7 às 8 as receitas homeopáticas, Dr. Bezerra de Menezes, Sheila as assinava, muito raramente André Luiz também assinava, mas às 8 horas em ponto, ele começava a reunião do Grupo Espírita da Prece. E lá nesta reunião, ele recebia as mensagens consoladoras, familiares, em média 10 por sessão. 10 por sessão. Para que aquelas famílias que haviam perdido seus entes queridos pudessem receber o carinho, pudessem receber a demonstração de que a vida continuava, que os seus entes queridos tinham apenas deixado o corpo físico na terra, mas que eles continuavam vivos e muito vivos. Nós, às vezes, chorávamos com os detalhes das cartas particulares. Às vezes, quem estava do lado até perguntava, é parente seu? Não, nunca vi mais gordo. Mas eram tantas as evidências da identificação dos espíritos comunicantes, e a maioria, eu até chuto aqui uma estatística, eu acho que 90% das famílias que receberam essas cartas particulares nem espíritas eram. Eram famílias em dor, que tinham perdido seus entes queridos. E, no entanto, por uma ou outra indicação pessoal das suas cidades de origem, estavam lá, atrás de Chico Xavier, buscando uma notícia, ainda que fosse pequena notícia. Por volta de 4 horas da tarde, logo depois da distribuição dos sábados, que começava às 2 horas da tarde, na Vila do Pássaro Preto, ele passava no Grupo Espírita da Prece, recebia algumas dessas famílias. Às vezes me colocava ao lado dele, ele usava a prancheta, onde ele somente anotava o nome do morto, mais nada. Eu sou testemunha disso. E via que já naquela hora, às 4 horas da tarde, ele já dava notícias. Porque o seu menino está falando isso, foi recebido pelo fulano, que é o bisavô. As pessoas já choravam ali, no Grupo Espírita da Prece. E o interessante, ele recebia em cerca de 20 famílias no Grupo Espírita da Prece. O interessante, consolava-as ali, no Grupo Espírita da Prece, através da conversa fraterna. Mas a maioria delas não recebia a mensagem à noite. Isso é que é curioso, não é? Que alguém poderia dizer, então ele se preparava para... Não. A maioria daquelas pessoas que estavam às 4 horas da tarde no Grupo Espírita da Prece não seriam aquelas destinadas a receber as notícias diretas através da escrita de seus familiares mortos. E vejam bem, eram cerca de 10 famílias agraciadas. Cada mensagem daquelas, eu e Bacelli já fizemos uma conta, que em média eram 10 famílias agraciadas. Cada mensagem tinha 130, 140 páginas. Vejam bem, não tinha mensagem pequenininha, não tinha uma notícia breve. Eram mensagens com inequívoca identificação do espírito comunicante. Apelidos, não é? Que o morto tinha, ou com o qual ele se referia aos seus familiares. Detalhes dos dias que antecederam a sua morte. Conversas que ele teve com a mãe, com o pai, ou às vezes com a esposa, ou os filhos.
né? Detalhes do acidente. Aliás, a maioria desses espíritos haviam desencarnado por acidente automobilístico, de moto, de avião, e vinham então informações extraordinárias. Nós próprios levamos uma família amiga de minha família, que era amigos em Belo Horizonte, mas cuja origem era da cidade de Luz, no interior de Minas Gerais. Família católica, apostólica, romana. Conhecia nada de espiritismo. A filha, Vivian, tinha passado no vestibular de medicina. E o pai, feliz da vida, lhe deu de presente um automóvel 0 quilômetro. Se não me engano, se a memória não me falha, um Passat, 0 quilômetro. Na primeira saída que a menina teve com o carro, no entroncamento da Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, com a Avenida Prudente de Moraes, um caminhão passou por cima dela. O caminhão avançou o sinal e passou por cima dela. Foi morte instantânea. A menina tinha 18 anos de idade. O pai não se sustentava de pé. Ele se culpava pelo acidente, sofrendo. E ele não falou com ninguém. Ele estava pensando em suicídio. A mãe, que era amiga da família, arrasada. Então nós levamos o casal ao Chico. E em chegando lá, é a primeira mensagem que o Chico recebe. É da Vivian, num total de 9 ao longo dos anos. E a primeira coisa que ela fala: papai, não pense em suicídio, pelo amor de Deus. O senhor não vai apressar o nosso encontro. Se o senhor tomar essa atitude, o senhor apenas irá nos separar mais ainda. Resista. E, enfim, eram mensagens que a gente chorava. E ali, naquela mensagem, ela faz uma revelação extraordinária. O espírito de uma ama negra de leite, ligada à família, da época ainda dos escravos, no século XIX, é quem havia recebido a Vivian no mundo espiritual. E essa informação inusitada, que era absolutamente inesperada, a própria mãe dela não reconheceu como verídica. Nunca ouvi falar nessa. Ela dá o nome da ama negra de leite da família materna. E ficou aquela coisa, o pai se convenceu logo da mensagem, mas então a mãe resolveu buscar na sua cidade natal, a cidade de Luz, especialmente nos parentes mais idosos, e ela tinha 2 tias-avós solteiras naquela ocasião. Isso foi no início da década de 80, que essas 2 tinham 90 e tantos anos. E quando ela falou no nome desta ama negra de leite, as 2 tias-avós dela reconheceram e ainda disseram para ela: nós, quando crianças, fomos amamentadas por ela. Se lembravam dela perfeitamente. Então, gente, isso é uma prova inequívoca da sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Em nossa família, aliás, tem alguns biógrafos falam erroneamente que Chico Xavier começou essa tarefa da consolação em Uberaba. Não, isto não é verdade. Desde o início da tarefa dele em Pedro Leopoldo, em 1927, esta tarefa da consolação era presente. Por exemplo, nós da nossa família tínhamos uma tia, no meu caso, tia tataravó, tia bisavó da minha mãe, Margarida Soares, que havia desencarnado em 1915 numa fazenda da cidade de Santa Luzia, tendo sofrido uma queda de um cavalo, que logo depois, em 1927, foi dos primeiros espíritos que Chico Xavier recebeu e
passou a consolar toda a família Machado de Pedro Leopoldo. Minha avó Carmen, os irmãos dela, mais velhos que ela, meu tio-avô Zeca, minha tia-avó Adélia, Nair, meu tio-avô Walter, ela mandava mensagens. Depois nós tiramos o aspecto particular dessas mensagens e fizemos um livro pela União Espírita Mineira com as indicações do espírito de Margarida Soares. Outra que recebeu de Chico essa bênção foi minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo. Ela era 10 anos mais velha que Chico, tinha nascido no dia 11 de abril de 1900 e já era espírita quando Chico era criança em Pedro Leopoldo. E ela passa pela provação, tinha uma grande sintonia com Chico, embora ela fosse de Pedro Leopoldo, ela já era casada e residia em Belo Horizonte, então ela mantinha correspondência semanal com Chico, desde os idos de 1927, e eles trocavam impressões e tal. As cartas são lindíssimas, as cartas do Chico Xavier para ela. Nós temos muito bem preservadas essas cartas. E em 1941 ela passa pela provação mais difícil da sua vida. O seu filho mais novo, William Machado de Figueiredo, com 18 anos apenas, ele estava servindo o exército, naquela época chamava-se tiro de guerra, e num dos treinamentos ele pisou num parafuso enferrujado e aquilo gerou uma gangrena no corpo dele. A princípio, jovem, achando que aquilo não era nada, não quis tratar, continuou o treinamento militar, só que infeccionou o pé e do pé foi subindo pela perna. E ele foi, então, sendo, em 1941 não existia ainda a penicilina, então se a pessoa fosse acometida por uma infecção generalizada, praticamente ou tinha que amputar os membros ou desencarnar mesmo, não tinha hipótese. E ali ele passou um longo sofrimento, de 8 meses em Pedro Leopoldo, até desencarnar. Minha mãe, menina, ela se lembra, ele era primo de minha mãe, e minha mãe contava-me que ele cheirava tão mal, que a casa da tia Adélia ficou totalmente tomada daquele mau cheiro. E o Chico ia, visitava, dava todo o apoio, não é? Mas ele não teve jeito, ele desencarnou. Logo depois que desencarna, ele começa a escrever, no mesmo ano da sua desencarnação, para a tia Adélia. Depois nós unimos, ao longo dos anos, ele escreveu 33 mensagens através do Chico. E nós usamos uma das expressões dele, que ele fala com ela assim: mamãe, eu sou o seu bastão de arrimo. E nós tiramos essa expressão e criamos, com a orientação do Chico, o primeiro livro que publicamos pela União Espírita Mineira de sua psicografia, que é justamente o Bastão de Arrimo, publicado em 1º de dezembro de 84. Quando a gente estava organizando o livro, a tia Adélia guardou tudo que se referia ao filho, as cartas do Chico, os cartões do Chico, porque, olha só, o Chico não se limitava a receber as mensagens do William. Ele ia, olha só, um homem ocupado como ele, tendo todas as tarefas que vocês hão de imaginar que eram imensas no campo do espiritismo e também no campo profissional, não é? Porque o Chico foi um funcionário exemplar do Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, e depois transferido para Uberaba até se aposentar. E ali ele ia em Pedro Leopoldo ao túmulo do William, colhia as flores que estavam ali no túmulo do William, secava as flores e com as flores secas ele fazia manualmente os cartões. E através desses cartões ele mandava notícias do William no mundo espiritual para a tia Adélia. Então vejam a delicadeza desse homem com a dor de uma mãe
que viu o filho mais, vamos dizer assim, não vou dizer preferido, mas o mais ligado, não é, a ela. Depois, conversando com Chico, aliás, antes de publicar o livro, a tia Adélia desencarnou. Então ela desencarnou em 82, poucos dias depois ela escreveu através do Chico e nós estávamos presentes lá no Grupo Espírita da Prece. E a mensagem dela integra, então, é a última mensagem desse livro, né? E aí é muito bonito, porque ela vai nos relatar o reencontro com o filho amado. E a gente tem a noção de como tudo é muito passageiro, todas as dores aqui passam, e nós todos somos destinados à alegria do reencontro, à superação de todo sofrimento, à superação de toda dor. E essa mensagem, para mim, foi das mais lindas que eu presenciei. Era minha tia-avó muito ligada, a gente tem uma emoção especial. Mas aí, conversando com o Chico sobre o caso, porque o caso dela foi um caso muito complexo, não é? Ela sofreu muito, se mudou para Pedro Leopoldo, levando o filho para ser tratado perto do Chico. E o Dr. Bezerra dava orientações, mas não teve jeito, ele desencarnou. Aí o Chico vai me contar o que nós aqui no mundo não temos condição de saber, as razões do passado. E aí ele vai me contar o drama do passado, que em vidas anteriores ela era uma dama francesa, casada com um senhor muito mais velho que ela, um senhor de grandes posses, e acontece que ela se enamora de um rapaz e se apaixona por ele. E o Chico vai me dizer que esse rapaz era o William, o filho desta encarnação. E ela, naquela época, junto, por inspiração do jovem rapaz com quem ela estava se relacionando amorosamente, sem que o marido soubesse, não é? Ela resolve envenenar o marido. Quer dizer, por orientação do William, em outra vida. Mas tinha que ser um veneno que não fosse descoberto, que fosse ministrado muito aos pouquinhos, para que o Senhor viesse a óbito sem levantar suspeitas na corte francesa. E foi o que aconteceu. Ele foi minando a sua saúde, pouco a pouco, aquele veneno foi corroendo ele por dentro, ele veio a óbito. E os dois, então, puderam se consorciar naquela ocasião, sem que o crime que houvessem cometido fosse descoberto pelas autoridades policiais e pela justiça francesa da época. Um grande ensinamento, não é? E realmente nós não temos condição de aquilatar a sabedoria infinita de Deus, que nos dá exatamente a chance de passar pela dor terrestre, resgatando os nossos desvios de antanho. Uma outra parente, que aliás tenho com ela uma grande gratidão, porque foi minha companheira de viagem a Uberaba, nos primeiros tempos, aqueles nos quais eu não tinha ainda tanta intimidade com o Chico, como eu vim a ter depois que me casei com a Eliana, e o irmão dela, Vivaldo, morava com o Chico, e passei a me hospedar na casa do Chico em 1984. Então, entre 81 e 84, eu ia muito com minha prima de minha mãe, filha da tia Adélia e irmã do William. Ela se chamava Wanda de Figueiredo Noronha. Era uma pessoa extraordinária na fé. Aliás, o Chico dava a tia Wanda, eu me referia a ela como tia Wanda, como exemplo de fé, exemplo de superação. E realmente ela passou por doenças do corpo físico terríveis, terríveis. Tudo que você puder imaginar de problemas de saúde, ela enfrentou. O pior deles foi o seguinte:
ela consumiu, gostava muito de carne de porco, e consumiu a carne de porco um pouco crua. E um bicho que é muito comum na carne de porco, cujo nome científico é cisticercose, e que infecta as pessoas que comem a carne de porco crua, pegou nela. Normalmente, a literatura científica diz que ele se situa num dos órgãos apenas e afeta um dos órgãos do corpo físico. Mas no caso dela foi mais grave, porque eles se situaram na corrente sanguínea. Ora, a corrente sanguínea, ela vai irrigar todo o corpo, não é? Então eles migravam por todo o corpo, desde o cérebro, no pulmão, no estômago, no intestino, na pele, e os bichos vivos saíam dela. Eles saíam das artérias, das veias, e aquilo fazia um altinho, não é? Na pele dela, ela coçava e tudo, e o bicho andava dentro dela, era uma coisa terrível. E aí ela tinha ataques, quando eles passeavam pelo cérebro, naturalmente ela tinha convulsões, ataques, e o Chico então, recebendo a orientação de Dr. Bezerra de Menezes, ligou para minha tia-avó, que residia em São Paulo, quem me apresentou o Chico, inclusive, há 52 anos atrás, 51 anos atrás, a Nair Machado Pascoal, e falou com ela: Nair, a tia Wanda morava em Belo Horizonte, Dr. Bezerra pede que você hospede Wanda aí na sua casa em São Paulo, porque determinado médico, indicado pelo Dr. Bezerra, é quem vai tratá-la, e ele reside aí em São Paulo. Era o Dr. Dante, agora me foge o sobrenome dele. E era o médico, inclusive, da tia Nair. Olha, não existe coincidência, o Chico sabia de tudo, né? Nessa época, esse Dr. Dante era o médico da família da tia Nair. Então, a tia Nair trouxe a sobrinha dela, a Wanda, para a casa dela de São Paulo. Então, ela passou vários meses hospedada com ela. E o Chico, sexta-feira à noite, depois que a reunião terminava em Uberaba, ligava o telefone para a tia Nair para passar a receita homeopática que o Dr. Bezerra escrevia para o Dr. Dante utilizar na Wanda. E em determinado momento, o Dr. Bezerra, ele estuda o bicho no mundo espiritual e dá a receita para matar o bicho dentro dela. Não é? Mas para isso tinha que pegar o bicho macho e, através do líquido que ele tinha, ele mandou que o Dr. Dante em São Paulo fizesse o medicamento. E de fato esse medicamento deu certo, porque a tia Wanda, tomando esse medicamento, todos aqueles bichos que andavam livremente por ela ficaram numa crisálida, morreram e ficaram numa crisálida, se fecharam, não é? E aí então ela passou então por uma série de pequenas cirurgias muito dolorosas para retirar esses bichos. E o mais interessante, quer dizer, interessante em termos, né? Menos para ela, mas para a ciência, nenhuma anestesia pegava. No meio das cirurgias, todas as cirurgias, ela acordava sentindo as dores, até que ficasse livre desse problema. Numa das vezes, ela se lembra de desencarnar, literalmente, de tanta dor na mesa de cirurgia, e ajoelhada, o Chico confirmou essa visão dela, vê o espírito de Clarencio, que teria vindo buscá-la, não é? E ela pediu, pelo amor de Deus, a Clarencio, que não a levasse para o mundo espiritual, porque ela ainda tinha 2 filhos para criar, que se fosse da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela aceitava ficar na terra com todas as dores, mas que acabasse de criar o casal de filhos. Por isso que o Chico dava exemplo
perante outras pessoas que ela é um exemplo de fé, porque esta oração dela foi atendida pela espiritualidade maior e ela viveu, isso ocorreu na década de 60 e ela vai viver até 1986, quando ela desencarna. E aí, no desencarne dela, eu inclusive estava lá em Uberaba, quando recebi a notícia que ela tinha desencarnado, retornei às pressas a Belo Horizonte, e depois o Chico vai nos contar o passado, não é? No passado, ela era uma esposa muito ciumenta. Ela era também francesa, mas o marido era norte-americano. E os dois se conheceram numa visita, que ele era fazendeiro, esse fazendeiro veio visitar a França, e se conheceram nos salões de Paris e tal, se enamoraram, casaram-se, e ele a levou para a América do Norte, onde ele tinha fazendas de cultivo agrícola. E naquela época os Estados Unidos ainda tinha a escravatura, ainda tinha os negros. E ela ficava vigiando, só permitia a presença de escravos negros na fazenda, não permitia a presença das mulheres escravas e perseguia as mulheres escravas por ciúme do marido. E às vezes, segundo o Chico, ela simplesmente cismava com alguma daquelas negras e mandava que o capataz as prendesse no tronco, dava-lhes uma surra de chicote, não é? Até que elas ficassem todas marcadas, não é? E depois ainda as aprisionava, jogando em cima delas as moscas varejeiras. E as moscas varejeiras, como vocês sabem, elas procuram a carne para pôr os seus ovos. E essas negras morreram assim, com esses bichos vivos comendo-lhes as carnes. Lei de causa e efeito, ação e reação, funcionando no resgate das nossas mazelas. Então é por isso que nós temos que ter esse olhar que a doutrina espírita nos dá, que é a chave da reencarnação. Nós temos dores, sim, nós temos dores. Nós sofremos, sim, nós sofremos. Todo tipo de provação, todo tipo de dor, nós podemos catalogar em nossas cidades, em nossas comunidades, em nossas famílias, mas todas elas, sem sombra de dúvida, têm a sua origem no passado culposo ou doloso de nossas existências pretéritas. Com Chico Xavier, a gente tinha noção dessas coisas, porque ele tinha a caridade de nos explicar, muitas vezes quando estávamos no maior sofrimento, não é? Tendo em vista alguma questão familiar. E isso modifica o foco da nossa vida. A doutrina espírita, ela veio nos esclarecer para isto. Ela é o consolador por essa razão, porque ela nos dá as razões do passado, ela nos ilumina o entendimento, ela põe luz em nossa mente profunda, para que a gente entenda que todos somos espíritos imortais, que não fomos criados no berço e que nossa vida não terminará no túmulo e que haveremos sim de superar todos os obstáculos e todas as dores, transpor os umbrais da morte para continuar vivendo, aprendendo, amando e sofrendo no trajeto da nossa própria redenção. É uma doutrina única, codificada por Allan Kardec, o nosso próprio Chico, numa encarnação anterior, no século XIX, através de 15 anos de serviços, de 1854 a 1869, ele trabalhou ininterruptamente para nos deixar cerca de 33 volumes. Se a gente considerar uma revista espírita de um ano, um volume, e somarmos todas as pequenas obras, opúsculos que ele lançou, com as 5 obras básicas,
vamos ter 33 volumes em 15 anos de trabalho. Mas como Chico Xavier, retornando à Terra por ordem do Espírito da Verdade, para concluir a segunda parte da sua missão, revelação esta feita pelo próprio Espírito da Verdade a ele, no século XX, renasce na pequenina Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910, curiosamente, o mesmo dia em que ele havia sido enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris, em 1869. E a partir daí, 75 anos de trabalhos ininterruptos. 3 vezes mais que Kardec. Não, mais, né? Mais ainda. 5 vezes mais que Kardec, não é? Kardec trabalhou 15 anos. Chico trabalhou 75 anos, ininterruptamente. 537 livros nós temos até hoje, publicados da sua lavra mediúnica. É a maior obra em língua portuguesa. É o maior vendedor de livros em língua portuguesa, né? Uma obra em todos os gêneros e subgêneros da literatura. Uma obra que está sendo estudada nas universidades. Hoje nós temos trabalhos de mestrado, dissertações de mestrado, temos teses de doutorado fixadas com base na vida e na obra de Chico Xavier. Então nós temos ainda muito que estudar, muito que fazer por esse conjunto extraordinário de informações que a espiritualidade maior nos deu. O Chico tinha todas as mediunidades, vocês sabem disso. A psicografia é apenas uma delas. É claro que ela é a mais conhecida, mas Adelino, que conviveu com ele, sabe disso. O homem era uma potência viva. A gente tinha até medo de pensar perto dele, é ou não é, Adelino? Eu tinha medo de pensar perto dele, porque a gente pensa bobagem. É ou não é? A gente pensa bobagem. E ele sabia o que a gente estava pensando. Ele nos respondia sem que a gente movimentasse uma palavra sequer. Às vezes eu saía de Belo Horizonte para Uberaba, são 500 quilômetros de estrada. Às vezes 5 horas e meia, até 6 horas, dependendo do trânsito. Eu e Eliana vínhamos no carro, conversando, fofocas de família. Quem que não fofoca na família, não é? A gente ia conversando, coisas do pai dela, da mãe dela, do Vivaldo. Para quê? Era melhor a gente ter viajado calado. Porque chegando na casa do Chico, ele nos corrigia. Geraldinho, isso que você falou de fulano e de ciclano não é bem assim não, meu filho. Veja bem, tem este outro ângulo, né? Nos fazendo ver que nós não podemos julgar ninguém, não podemos ter julgamentos apressados. As situações, nós não sabemos da vida de ninguém no sentido mais profundo. E era ensinamento atrás de ensinamento. Ele tinha também uma presciência extraordinária. Teoria da presciência, capítulo 16, do último livro de Allan Kardec. Quem fala, ou quem divulga que espírito superior não faz previsão do futuro, não conhece a obra de Allan Kardec. Porque quem diz o contrário é o codificador. O próprio Allan Kardec escreveu a teoria da presciência, a mediunidade de profecia. Aliás, o último livro dele, o título completo não é a Gênese. A gente tem o hábito de falar a Gênese de Kardec, mas o título inteiro é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Está lá. Então vamos estudar o codificador. É o capítulo 16, que Allan Kardec, ele próprio, elabora a teoria da presciência. Então, está lá. Quais são as pré-condições pelas quais se dá a mediunidade de profecia? Em primeiro lugar, ela não é dada a nós, médiuns comuns. Reco-reco, não é? Nós humanos, médiuns humanos,
né? Na nossa, desculpem a expressão, mas a nossa mediocridade humana. Não. Está lá escrito, a mediunidade de profecia ou de presciência é dada pelos espíritos superiores a espíritos ou médiums escolhidos pela vida maior. Agora, tem duas condições ou pré-condições que são a mesma que Allan Kardec coloca lá, que é o seguinte: esse médium ou o espírito comunicante tem que ser suficientemente espiritualizado. Ou por outra, diz a mesma coisa de uma forma diferente, esse médium ou esse espírito tem que ser necessariamente desmaterializado. Não pode ter pretensões de amealhar fortuna, de ser famoso, não é? Não pode ter as ilusões da matéria, tem que ser necessariamente desmaterializado. E eu pergunto a vocês, Chico Xavier na Terra e Emmanuel no plano espiritual preenchem essas condições? Alguém duvida disso? Olha a vida do homem, gente. 75 anos de mediunidade com Jesus e Kardec, 92 anos de existência em renúncia vivida em nome do Cristo, porque Chico, antes de ser espírita, era um excelente católico em Pedro Leopoldo. Ele fazia evangelização infantil, que no catolicismo eles chamam de catecismo, na igreja. Ele era amado pelo padre de Pedro Leopoldo. Quando ele assumiu que era a doutrina espírita, à luz da sua vida, o padre ficou tristíssimo. Sebastião Scarzello, ele não queria. Ele ia perder o seu principal evangelizador, não é? Então, sem dúvida nenhuma que o Chico tinha essa mediunidade. Mediunidade de presciência do futuro imediato, como eu já contei várias vezes. Eu falei com ele, eu vou embora, a gente frequentou a reunião de sábado à noite, vou embora, Chico, eu tenho prova de economia, preciso ir para Belo Horizonte estudar. E ele não queria que eu fosse, de jeito nenhum, está muito tarde, 2 horas da manhã, não, você dorme aí. E eu sabia que se eu dormisse lá, eu ia ficar o dia inteiro batendo papo com ele, porque a gente não queria sair de perto dele, né, Adelino? Então eu falei, não, eu preciso sair agora. Teimei com a Eliana e a gente então foi. E o Chico falou comigo assim, olha, tá bem, você vai, mas eu vou te dizer uma coisa. Na descida da Serra das Alterosas, lá pela altura da entrada da cidade de Campos Altos, você vai ver no trevo da cidade de Campos Altos, um homem no meio da estrada, vestido como guarda da Polícia Rodoviária Estadual. E ele vai estar assim, aí ele se levantou da cadeira, ele até encenou a cena, viu, gente? Ele se levantou da cadeira e fez assim. Ele vai fazer assim com os braços, 3 vezes, e fez o gesto, né? Não pare porque é coisa ruim. Graças a Deus que eu tive Chico na minha vida. Imagina se eu parasse. Aí Eliana começou a chorar, falou comigo assim, nós não vamos, não. E eu falei com ela, não, nós vamos sim, né? Ô Chico, você não vai rezar para nós? Se o Chico rezar, eu vou. Aí ele falou, não, pode ir que eu rezo, meu filho. Aí a gente confiava na prece dele, né, Adelino? Então, eu fui, que eu sou teimoso, mas eu esqueci, porque esse ponto da estrada é mais de 2 horas e meia de Uberaba. Não é perto, não. É 2 horas e meia. Exatamente. Quando eu só lembrei, porque a gente foi conversando, eu pedi a ela, conversa comigo para eu não dormir no volante, né? E ela estava lá, papapá, e eu respondi e tal. Quando eu só lembrei do caso, quando eu vi a placa, Campos Altos a 5 quilômetros. Aí eu gelei. Opa! Lembrei do caso. Pois não é que quando eu vejo o trevo, a gente vai entrando assim, descendo um pouquinho, exatamente no ponto que o Chico tinha dito. Olha o danado do homem lá no meio da estrada. E o danado fazia o mesmo gesto que o Chico tinha previsto. Assim, no meio da estrada, para eu parar. Aí Eliana começou a chorar de primeiro, e eu pensei assim, eu vou fingir que eu vou
parando no acostamento, para ele sair da minha frente. E foi dito e feito. A hora que ele viu que eu estava parando, ele saiu na minha direção. Quando ele saiu da frente do carro, eu pisei no acelerador, que era velocidade, para que te quero, né? E não vi mais nada na minha frente, graças a Deus. Nem sei se a coisa ruim era encarnada ou desencarnada. Porque não me importa, né? O importante era fugir. O Chico falou, não pare porque é coisa ruim. E não parei. Um outro episódio da família também, e eu vou contar, desculpe minha mãe e meu pai, que eles já desencarnaram. Mas como eu acho que isso é um ensinamento, até por questões doutrinárias, eu vou pedir licença a eles e vou contar a verdade. Meu pai havia arrumado uma moça mais nova. E minha mãe ficou muito chateada e quis separar dele. 1984. O Chico não queria que ela separasse. Não queria. Pedia a ela que não, que tivesse paciência, que isso ia passar, que isso era a idade do lobo, né? Dos 50 anos, que o homem quer se afirmar, não sei mais o que e tal. Mas minha mãe, ouvindo muito as amigas e tudo, ficou irredutível e quis separar-se dele. Aí, exatamente nesse ano, em 1984, separou-se. E nós fomos, eu, ela e minha tia-avó Nair, que era tia dela direta, para Uberaba. E quando estávamos almoçando com o Chico, a tia Nair falou com o Chico, ô Chico, a Gilda separou do Geraldo. Ele olhou assim para ela, muito sério, olhou assim, ficou pensativo, olhou para ela e disse assim, Gilda, e com o dedo no nariz dela, porque quem pensa que Chico era mole, não conheceu o Chico Xavier, né? Chico era muito firme. Olhou para ela e disse assim, Gilda, decisão assumida é caminhar para frente sem olhar para trás. Mas uma coisa eu te digo, minha filha, você, antes de reencarnar, assumiu um compromisso muito sério com o Geraldo. Meu pai chama Geraldo também. E eu vou dizer o que é. O Geraldo vai adoecer muito nessa vida. Uma doença triste e prolongada. Vocês combinaram isso tendo em vista resgates de vidas passadas, muito antigas. É uma vida antes do Cristo. E, por causa disto, ele pediu esta prova de desencarnar depois de uma doença bem longa e bem grave, e você pediu a prova de estar com ele, de ser aquela quem o acolheria nesses anos de provação e dor. E ela ficou revoltada com isso, né? Eu não, de jeito nenhum. Ele que pede a moça nova dele para cuidar dele, que eu não quero saber mais, né? E passaram-se os anos, e então a gente nem lembrava disso. Eu, como trabalhei a vida toda com ele, comecei a notar que ele começou a apresentar algum tipo de problema cognitivo. E até que ele foi ao médico em 1999 e identificou uma demência, que é a doença de Pick. Não é um Alzheimer, é uma doença mais lenta que o Alzheimer, mas é conhecida pelos cientistas, pelos médicos, como doença de Pick. A primeira manifestação dela é a afasia, a dificuldade de falar, e a pessoa começa a trocar tudo, e assim começou a provação. Nessa ocasião, então, eu estava na casa de minha mãe, falando com ela este assunto, né? Tinha sido diagnosticado, e coincidiu que minha tia Nair, que estava visitando-a em Belo Horizonte, lembrou-se da conversa do Chico. E falou com ela, Gilda, você está lembrada que aconteceu isso? Que o Chico falou que era sua responsabilidade? Porque a essa altura eles já se davam bem de novo. 15 anos depois, conviviam familiarmente, tudo bem. Mas ela não quis assumir, né? Ainda virou para nós e falou assim, não, vocês estão inventando isso. O Chico Xavier nunca falou isso. E eu falei, mãe, falou. Estávamos eu e tia Nair lá, ele falou isso sim.
Você assumiu essa responsabilidade antes de reencarnar, de cuidar de meu pai. Não quero saber. E ela não cuidou. Bom, meu pai passou pela doença, 15 anos, só veio a falecer em novembro de 2013. Foi uma doença muito lenta, né, onde ele foi perdendo a capacidade cognitiva. Em determinado momento, 5 anos antes dele falecer, aproximadamente, minha mãe foi atropelada em Belo Horizonte por um carro, a 2 quarteirões da casa dela. E depois do atropelamento, ela teve uma queda cognitiva violenta e ela apresentou mal de Alzheimer. E ficou 7 anos doente e desencarnou em janeiro de 2015. Com licença deles, não é? Que é um assunto particular, mas eu acho que traz um grande ensinamento para nós. Porque há coisas que nós assumimos no mundo espiritual e que nós devemos cumprir aqui na Terra. E se nós não cumprirmos, é aquela frase de Jesus: comigo o fardo é leve, não é? O fardo do mundo é pesado. E eu fico pensando exatamente isso. Se ela simplesmente tivesse aceitado a tarefa de cuidar de meu pai, nessa altura eles nem eram marido e mulher, eram 2 irmãos, não é? Que se amavam, que se respeitavam, talvez não teria passado pela essa prova tão violenta de ter sido atropelada e de ter vivenciado o mal de Alzheimer, que no caso dela foi uma demência muito mais terrível do que a de meu pai. Ela ficou totalmente paralítica numa cama, perdeu os movimentos, inclusive da glote, teve que ter assistência integral, não é? E, ao passo que no caso dele, ele não chegou nesse ponto. Então são presciências que o Chico teve com tamanha precisão, não é? Que nos levam a refletir. Quem é esse homem? Esse homem que, sinceramente, gente, sem qualquer viés de mitificação, não é isto. O Adelino me compreende muito bem. Este homem sabia de tudo. Eu estou lhes falando isto. Chico Xavier era uma potência encarnada na Terra. Eu não vou dizer agora angélica, porque aí nós estaríamos na questão de elevá-lo à condição de Jesus. Mas eu não tenho dúvida que ele, pelo menos, era um dos apóstolos do Cristo entre nós. Pelo menos um dos ministros do Cristo, que veio como apóstolo consolador. Em primeira tarefa, no século XIX, nos trazendo o arcabouço doutrinário da doutrina dos Espíritos, em 15 anos de trabalhos exaustivos, e depois, ele próprio, retornando à vida, em 1910, começando a trabalhar em 1927, em Pedro Leopoldo, depois em 1959, em Uberaba, completando a sua gloriosa missão de dar-nos à humanidade terrestre inteira, não é só aos espíritas, como não é só aos brasileiros, mas dar à humanidade inteira este edifício chamado codificação espírita cristã. A terceira revelação de Deus aos homens. E ele vivenciou-a na sua plenitude, em todas as faculdades mediúnicas catalogadas por Allan Kardec, no primeiro tratado científico que trata do fenômeno da mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, publicado em Paris, e que veio a ser completado de forma, assim, exímia pelo espírito de André Luiz, nós sabemos, Carlos Chagas, na sua obra Irretocável. Hoje os médicos espíritas, as associações médico-espíritas, têm feito estudos, inclusive científicos, não é? Sobre uma série de antecipações científicas que estão na obra de André Luiz
e que hoje são realidade, conhecidas pela ciência, como por exemplo a epigenética. André Luiz falava na epigenética muito antes da ciência terrestre, na década de 40, né? A questão do cérebro triuno, por exemplo, é outra antecipação científica citada por André Luiz no livro No Mundo Maior, e que o primeiro cientista médico que vai tratar do assunto fez uma conferência em Londres em 1968, 21 anos depois, trazendo esta tese. E mesmo assim, esta tese só foi publicada em livro em 1999, mostrando que a mente humana se divide em 3 andares. O andar inferior, composto pela medula espinhal e o cerebelo, com os reflexos condicionados, não é? O andar médio, que seria o córtex cerebral, que são as nossas potencialidades, os nossos sentidos da vida presente, da nossa vida de relação atual, na família, na profissão, em sociedade. E o terceiro andar, que é aqui o córtex frontal, que é muito pouco acessado por nós, geralmente acessado apenas nos momentos de oração, de meditação profunda, de estudos reiterados, em que nós acendemos aqui esse andar superior, e também acessado nos momentos de grande dor, ou naqueles momentos em que nós pedimos pelo amor de Deus que a vida maior nos socorra, não é? E isso já está definido pela ciência. A questão da glândula epífise, quando André Luiz vai escrever sobre ela é tida como uma glândula completamente desnecessária, que só funcionava até a adolescência da criatura. E hoje nós sabemos a importância dela, reguladora do sono, uma série de outras atribuições que vão inclusive além, como sendo também a sede do contato mediúnico da criatura com o mundo espiritual, não é? E assim sucessivamente. Se a gente fosse falar em todos esses assuntos, ficaríamos aí até às 5 da manhã, né, Adelino? Mas Adelino deixa. Ele está com cara boa olhando assim para mim. Acho que a gente pode ir até às 5, você não acha? A 3. Então pronto, até às 3. Mas vejam, gente, é tudo muito maravilhoso. O que eu penso o seguinte: a gente não pode deixar esta obra extraordinária, esses 537 livros parados na nossa prateleira. Isso é um crime de lesa doutrina. Nós não recebemos esse tesouro à toa. Um tesouro que nós espíritas cristãos recebemos por antecipação. Aliás, o espírito de Dr. Barry fala com Allan Kardec o seguinte, uma mensagem que está na Revista Espírita, que depois foi colocada nas edições, a partir da 5ª edição do livro A Gênese, não por Kardec, mas quem o sucedeu, mas é uma mensagem que Kardec recebeu, e Dr. Barry fala com ele o seguinte: olha, vocês espíritas, na realidade, não trabalham para o presente da humanidade, vocês trabalham para o futuro da humanidade. Então, se nós que somos, no dizer de Chico Xavier, uma minoria tão mínima, quem somos nós, espíritas, diante do mundo? Nada. Tem países aí, imagina a China, 1,6 bilhão de habitantes. A Índia, 1,5 bilhão de habitantes. O que eles sabem de espiritismo? Nada. Não é? E nós no Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, recebemos tanta bênção por antecipação, a obra de Chico Xavier. A gente vai deixar na prateleira esquecida esses livros, essas informações. Então vamos estudá-los, vamos formar grupos de estudo nas casas espíritas, também pela internet, não é? Vamos estudar. Essas informações são libertadoras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse-nos Jesus. Vai nos libertar de quê? Das nossas amarras,
da nossa ignorância, da nossa própria incúria ética, moral. O Espiritismo, ele nos conclama. Não basta que a gente venha ao centro espírita, à semelhança do que fazíamos em outras escolas religiosas, para ouvir a palestra, tomar o passe, tomar a água fluidificada e ir embora para casa. Não. Isso aí é ato mecânico. Nós temos que ter amor a essa causa. Nós temos que abraçar a tarefa do centro espírita. Perguntar aqui ao Adelino, o que eu posso colaborar com o grupo espírita de Mirassol? O que eu posso fazer para ajudar a casa, para ajudar os necessitados? O que eu posso dar de mim mesmo para a divulgação dessa mensagem? É isso que importa, a gente abraçar essa causa enquanto é tempo, viu gente? Enquanto a vida nos favorece aqui na face da terra. E nós não sabemos até quando ela vai nos favorecer. Amanhã nós podemos estar em despedida, não é? Porque ninguém nasceu para semente. Ou tem alguém aqui que vai ficar para semente? Ninguém. Tem o Adelino. Então Chico nos inspirava nisso, né? Todas as famílias amigas de Chico podiam ser espíritas ou não. Ele acabava influenciando-as no bem, para que elas levassem a consolação, levassem a esperança, levassem a fraternidade. E não precisava ser espírita. O casal judeu de São Paulo, Muscati, Dona Sônia e o senhor Davi, perderam o filho de 18 anos, Roberto, né? Roberto Muscati. Ele teve um choque anafilático de uma medicação e desencarnou com 18 anos. A família judaica. O pai era vice-presidente da Hebraica em São Paulo. Mas depois de ver o menino dele escrever pelo Chico, acho que foram 8 mensagens, depois o nosso amigo Caio Ramaciotti publicou no GEM, é um dos únicos livros do Chico que não fala em Jesus. Claro, o menino era judeu, não é? Ninguém modifica porque morreu. E mas fala do Velho Testamento, não é? O Chico psicografa em hebraico, viu gente? Eu estava lá na primeira mensagem, Dona Sônia estava do meu lado. Ele psicografa termos em hebraico. E o menino conta como que foi a passagem. O avô veio recebê-lo, dizendo que o ia levar para Jerusalém libertada. E de fato ele se transporta a uma cidade espiritual hebraica, acima da cidade de Jerusalém. Olha que maravilha. E é o livro Quando se Pretende Falar da Vida. Mas o que essas mensagens modificaram nesse casal? Eles não mudaram a fé deles, eles continuaram hebreus, não é? Só que levaram para a comunidade hebraica em São Paulo o trabalho da caridade. Transformaram a hebraica em São Paulo numa grande fomentadora da fraternidade legítima, distribuindo alimentos, remédios, todo tipo de assistência aos mais pobres. Então vejam bem, é aquilo que Allan Kardec tinha previsto no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo não veio combater religião alguma. O Espiritismo respeita todas as escolas religiosas, porque todas vêm de Deus. O Espiritismo veio combater o materialismo. É este o nosso combate. De forma tal, Kardec escreve isso no que é o Espiritismo, que no futuro nós teremos hebreus, muçulmanos, católicos, protestantes, que incorporarão nas suas doutrinas as verdades espíritas, a sobrevivência do espírito após a morte, a fraternidade, a caridade, a realidade da comunicação, da mediunidade, a realidade da pluralidade dos mundos habitados, a realidade da reencarnação. Então a tarefa é imensa. Nos cabe um grande esforço a todos nós, que se nós formos nos dividir, se nós já somos
uma minoria tão mínima, não é? Se nós formos nos dividir, nós chegaremos no mundo espiritual como espíritos falidos e vamos voltar à Terra como espíritos falidos. O Chico contava um caso do Tiago, irmão de João Evangelista, que foi o primeiro dos apóstolos a desencarnar. E ele dizia o seguinte, Tiago foi muito tímido, embora ele acabou sendo morto por ser seguidor do Cristo, mas ele foi muito tímido. Ele escolheu falar muito pouco do Cristo, não dar o testemunho que ele teve como presencial, né? como participante da Boa Nova. Pregava discretamente, a boca pequena, mas não falava abertamente do Cristo, não falava dos feitos de Jesus, como os outros apóstolos tiveram coragem de falar. Perseguido e morto, chegou no mundo espiritual muito cedo, ainda jovem. E quando Jesus veio abraçá-lo, Jesus, segundo Chico, lhe puxou as orelhas e falou: mas Tiago, você acha que eu desci ao mundo, convivi com vocês para que vocês se calassem? Para que vocês destinassem ao futuro o silêncio? Todo o meu esforço teria sido em vão. Não cumpriste com o teu dever. Volta agora à terra, em situação mais difícil, mas terás que testemunhar de minha presença na face da terra. Vejam bem, e nós, que temos tanto aqui no Brasil, tanta informação, 537 obras de Chico Xavier, será que a gente vai deixá-las na prateleira? Espero que não. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos guie para que tenhamos coragem de assumir a nossa cruz, caminhar no roteiro de verdade e vida que Jesus nos deixou, sempre tendo em mente que não há melhor amor do que este, o de dar-se a vida por um amigo. E nós temos um amigo celeste que se chama Jesus de Nazaré. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus.